Paz do Senhor Jesus, você já se sentiu em algum momento inconformado com as coisas que Deus faz? Ou como Deus abençoa a cada pessoa e o tempo que Deus usa para realizar tais coisas, o tempo determinado por Deus? Lá em Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, a Bíblia vai dizer que o senhor da vinha vai chamando os trabalhadores desde as 6 horas da manhã, depois às 9 da manhã, e por aí em diante ele vai convidando os que estavam ociosos para trabalhar na sua vinha. E ele acerta com cada trabalhador um dinheiro, o salário daquele dia de trabalho. É interessante que os trabalhadores aceitam aquele salário independente do tempo que eles vão trabalhar. Todos aceitam. Os das 6 da manhã aceitaram dinheiro e os que foram faltando 1 hora para acabar aquele expediente também aceitaram dinheiro para trabalhar. Então a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 20, no versículo 8, quando chega o momento do pagamento, e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Agora, para o pagamento, ele inverte a forma de realizá-lo e ele começa a pagar os últimos que ele chamou. Qual que é o teste de Deus aqui? Quando o Senhor está chamando os últimos trabalhadores, o coração dos primeiros está sendo provado, testado. Perceba que se os que estavam trabalharam menos estão recebendo, quem trabalhou mais naturalmente acaba se criando a expectativa de que o seu suor demasiado, a sua fadiga demasiada, lhe traga uma recompensa maior. Então aqui eles acabam sendo testados nas suas expectativas a respeito do que fazem na vinha. Deixa eu te dizer algo. Nós seremos testados a respeito das nossas expectativas no reino de Deus. Nossas expectativas serão provadas dentro da nossa caminhada com Deus. Deus vai testar se nós estamos caminhando segundo o que queremos ou segundo o que Ele propõe por amor, por dedicação, zelo, pureza. Agora a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 20, no versículo 9, e chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Você vê que gerou-se uma expectativa. Muitas vezes, Jesus, Deus, vai criar circunstâncias ao nosso redor aonde ele proporciona da bondade dele, do galardão, da recompensa, da bênção dele na vida de pessoas, para testar nosso coração, para testar como nós reagimos. Aquele versículo que diz: alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Pois é, nós seremos testados. Qual é o nosso coração? Qual é a nossa motivação, nossas intenções no reino de Deus? Agora os que trabalharam, os que foram chamados por primeiro, estão recebendo por último e recebem um dinheiro cada um. A Bíblia vai dizer no versículo 11, recebendo, murmuravam contra o pai de família. Irmão, criar expectativas no reino de Deus, que Deus não nos mandou criar, pode nos frustrar. Fazer do reino de Deus, fazer do evangelho uma novela, uma narrativa que Deus nunca deu. Por exemplo, não sofrerei. Deus me guardará de todo mal e nunca passarei por nenhuma situação difícil. Narrativas falsas que são pregadas nas igrejas hoje em dia. Me converti, agora eu vou prosperar e vou crescer o tempo todo, não passarei crise financeira. Não ficarei doente. Meu casamento não passará crises. O povo da igreja sempre me estimulará, me abraçará, me amará. Expectativas, narrativas que Deus não fez, que a Bíblia não faz, nós compramos elas
e às vezes murmuramos contra Deus quando elas não são atingidas. Agora que os primeiros trabalhadores começam a murmurar contra o pai de família. Eles foram chamados para trabalhar, o Senhor fez um contrato com eles, um acordo com eles. O Senhor, em momento algum, está quebrando o acordo dele, mas pela inveja aos que trabalharam menos, eles agora começam a murmurar. A murmuração, quando se refere a promessas, ao que aconteceu na minha vida ou ao que deixa de acontecer, muitas vezes ela é exatamente ligada à inveja, à cobiça, à ganância. E é necessário que passemos então a refletir. Por que eu estou reclamando? Do que eu estou reclamando? Pessoas que reclamam das promessas de Deus. Aqui você vê também que Deus tem uma forma diferenciada de realizar suas promessas, seus acordos, seus compromissos com o homem. Os primeiros aqui se tornam os últimos e os últimos se tornam os primeiros. Então você percebe que não é pelo tempo que você está na caminhada com Deus e nem também pelo seu esforço. São duas coisas que levam muita gente ao engano. Olha o tanto que eu já fiz, olha o tanto que eu renunciei, olha o tanto que eu sofri, olha o tamanho da provação que eu estou passando. Pessoas que pesam na balança as fadigas da vida para, de alguma forma, requerer de Deus um galardão apressado ou avantajado. Em comparação, Deus tem uma balança justa e fiel e Ele é soberano, Ele decide dar a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quiser. Ele pega os últimos que não se cansaram, não se fadigaram e eu vou pagar a mesma coisa para vocês. Isso se chama soberania. Deus pode tudo o que Ele quiser e como Ele quiser. Se Deus pode tudo, eu não posso questioná-lo por nada, porque Ele tem o direito, e não só direito, o poder de fazer tudo o que Ele quiser fazer. Agora em Mateus capítulo 20, no versículo 12, agora eles dizem: esses últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Agora eles questionando a ação do pai de família, aqui o próprio Senhor Deus, questionando a ação do pai de família, porque os últimos trabalharam só 1 hora e eles suportaram a fadiga, a calma do dia. Deixa eu te dizer, não olhe para o tamanho da tua provação para questionar a Deus. Não se aproprie do tamanho da tua dor para indagar a Deus. Deus, olha o tanto de prova que eu estou passando, olha o tanto que eu estou sofrendo. Esse tipo de discurso jamais vai ser justo. Por quê? Porque Deus não é obrigado a me dar mais porque sofri mais. Deus não é obrigado a me pôr numa posição elevada porque eu fui muito abatido na vida e muito humilhado. Não, Deus faz o que Ele quiser. Ele é Senhor, Ele é soberano. Aí continua no verso 13. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Irmão, não crie narrativas que Deus não criou. Volto a dizer isso. Tem gente que romantiza o evangelho e as promessas de Deus. Deus faz promessas a nós, cumpre essas promessas, faz. Mas muitas vezes Deus não nos narra o processo. Deus não diz tudo o que passaremos para chegar na promessa. Ele mostra o ponto final, Ele mostra onde chegaremos, aonde Ele nos fará chegar. Mas muitas vezes Deus não mostra o processo. Todavia, Deus não expor o processo não significa que essa promessa acontecerá acidentalmente. Acontecerá comigo numa tranquilidade, numa calmaria. Eu acredito que seria um tremendo engano nosso chegar a observar as promessas de Deus com este coração. Deus vai cumprir a sua promessa e eu não preciso passar por nada. Olha só,
Só pegando outro contexto para você entender isso, sobre fadiga, calma do dia e sobre os acordos de Deus conosco. Um dia a mãe dos filhos de Zebedeu, 2 discípulos que seguem a Cristo, chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te fazer um pedido. O Senhor diz: peça. E ela diz o seguinte: que o meu filho se assente um à tua direita e o meu outro filho à tua esquerda. Jesus responde a ela em Mateus capítulo 20, versículo 22, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Verso 23, na verdade bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. A mãe dos discípulos chega pedindo um lugar de honra aos seus filhos, acreditando que ela poderia galgar aquela posição para os seus filhos, não entendendo que Jesus, que Deus Pai é soberano para decidir tais coisas. Às vezes nós queremos decidir o que Deus tem que fazer, o que Jesus deve fazer. Às vezes nós queremos dar determinações a Deus e falar: Deus tem que ser assim, assim e assim. E aí nós caímos numa ofensa contra Deus. Ele é Senhor e nós somos caco entre os cacos, nós somos vaso nas mãos do oleiro e precisamos nos render diante do seu senhorio e da sua soberania. Bom, voltando para os trabalhadores aqui, Jesus diz: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro. Eu sempre digo nas pregações que Jesus nunca teve medo de perder alguém da multidão ou dos seus discípulos. Quando ele prega aquela mensagem que ninguém entendeu, na verdade, aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse estará comigo e eu nele, ele prega isso e a multidão se afasta dele, porque acreditaram que era algo literal. Os discípulos são indagados por Cristo: vocês também não me deixarão? Aí Pedro, pelo Espírito Santo, diz: para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Cristo nunca teve receio de nos falar algo e nos perder pelo que ele diz. Ele não tem essa preocupação. Por quê? Porque cabe a mim aceitar as pérolas de Deus. E se eu me volto contra elas, somente eu, o único prejudicado na história. Deus não sai por prejudicado. O reino de Deus não é prejudicado quando eu me revolto, quando eu rejeito, quando eu desprezo o que Deus está me falando. Não, Deus não perde nada com isso. O que poderá o homem acrescentar a Deus? Um versículo diz assim. Agora, Mateus capítulo 20, no versículo 14, o Senhor Jesus diz: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Olha, Jesus não fica batendo boca com gente inconformada. Você acha que Jesus vai ficar respondendo nossas inconformidades da vida, nossas, como que eu posso dizer, nossos questionamentos, nossos murmúrios? Deus, por que isso, por que aquilo, por que tal coisa? Você acha mesmo que Deus vai descer ao nosso nível de arrogância, ao nosso nível de soberba e ficar respondendo às nossas indagações a respeito da sua soberania e do que ele faz ou deixa de fazer? Jó fez esse teste. Jó fez dezenas de perguntas para Deus. Agora leia o livro de Jó e se pergunte ou examine. Quantas perguntas Deus respondeu? Pelo que eu sei, nenhuma. Deus não respondeu a Jó. Porque quando eu falo coisas sem conhecimento ou arrogantes diante de Deus, Deus não tem qualquer, como que eu posso dizer, qualquer intenção de responder essas coisas. Você está perdendo tempo. Cada vez que você questiona Deus, é uma oração que você perdeu. Cada vez que você murmura contra Deus, é um dia que você está entregando a destruição em vez de dar graças a Deus. Ora, a Bíblia também diz assim: em tudo dai graças.
Irmão, muitas vezes nós vemos as coisas fluindo ao nosso redor e temos uma expectativa de um fluir também na nossa vida. Só que Deus tem um tempo para todas as coisas e há um propósito para todas elas debaixo do céu. O que acontece na minha vida acontece no tempo certo, na hora certa, e se não acontece o que eu estou esperando no meu tempo, eu ainda assim tenho que dar graças a Deus, tenho que me alegrar em Deus, porque quem me chamou para a vinha é justo, bondoso e soberano. Mateus capítulo 20, verso 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Uma pergunta que Jesus faz, ou que dentro da parábola é feita. Não é lícito? Não me é permitido fazer o que eu quiser com o que é meu? Aqui é uma chave para você confrontar toda a arrogância que o diabo tenta fazer nascer no teu coração, ou que a carne tenta nos sugestionar a trazer contra Deus. Deus não pode fazer o que ele quiser fazer? Deus não pode dar e não pode deixar de dar? Deus não pode abrir e não pode fechar a porta que ele quiser? Deus não pode enfermar e curar quem ele quiser? Ele pode. Ele lhe é permitido, lhe é lícito. Por quê, pastor? Porque ele é Senhor, ele é soberano. Aí ele continua dizendo, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Agora Cristo confronta ainda mais. Vocês estão achando que eu sou mau porque eu não estou dando a vocês muito. Mas vocês não pararam para pensar que, na verdade, eu estou dando o mesmo valor para quem não merece. Eu estou dando o mesmo dinheiro, a mesma quantia de dinheiro para aqueles que trabalharam menos. E isso é bondade. A gente só vê Deus, às vezes a gente só vê Deus como bom quando ele é bom conosco. Mas quando ele é bom com o próximo, nós o questionamos. Eu conheço muita gente assim, provavelmente eu já devo ter feito isso algumas vezes. Quando a gente vê a bondade na casa do vizinho e não consegue examinar as bondades que estão sobre a nossa vida, a nossa casa, nós questionamos a Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus fez promessas e não cumpriu, Deus disse que ia mudar minha vida e não mudou. Aí Jesus diz, por acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Eles não conseguem ver que ainda que Jesus não tenha aumentado o salário deles, Jesus encurtou o cansaço de outros, ou possível cansaço, o provável cansaço que eles teriam, e os abençoou da mesma maneira. Irmão, às vezes nós nos esforçaremos muito, mas isso, e mesmo assim, isso não significará que o nosso galardão será maior. E às vezes algumas pessoas se esforçarão muito menos e receberão da mesma graça que nós. E isso não nos dá o direito de confrontar Deus. Por quê? Porque quando alguém que fez menos, sofreu menos, se cansou menos, se fadigou menos, recebe da mesma graça que eu estou recebendo, isso tem que me ser motivo de alegria e de ação de graças a Deus. Deus é tão bondoso que não é pelo esforço humano que ele abençoa e que ele expressa a sua bondade por alguém. Não, é por aquilo que ele decide. E isso é maravilhoso. Deus decide. Já parou para pensar se dependesse da nossa força, do nosso esforço e das nossas obras? Se dependesse das minhas obras, o galardão que Deus quer me dar? Eu não teria e não viveria muitas coisas das quais eu vivo hoje. Se dependesse de nós. Se o nosso salário fosse de acordo com aquilo que nós fizéssemos e não com aquilo que Deus determinou. Você pode até achar, não, minha vida seria bem melhor. Se você pode achar isso dentro de uma completa ignorância e talvez se achando melhor do que Deus. Deus sabe o que precisamos receber e sabe a hora de fazer com que venhamos a receber. Versículo 16, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos,
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos últimos serão os primeiros e muitos primeiros serão os últimos. Por que Jesus precisa pregar isso? Qual é a necessidade desse estilo ou desse aspecto de pregação no meio de discípulos? Porque muitas vezes nós servimos a Jesus por causa daquilo que Ele pode nos dar, baseado naquilo que fazemos. Existem pessoas que são fiéis, por exemplo, no dízimo, em ofertas, em contribuições a ministérios, igrejas e lideranças espirituais que estão fazendo a obra de Deus, obras missionárias, por causa da expectativa que eles têm no galardão, na recompensa. Eu devo crer que existe uma recompensa? Devo. Aquele que busca a Deus é necessário que creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Posso crer, não posso questionar o galardão que me é dado, porque Ele é justo. Ele faz o que Ele sabe que deve fazer. Ele vai fazer o que Ele quiser. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A peneira de Jesus, a peneira de Deus. A peneira de Deus, ela vai lidar com o nosso emocional. Como que a gente assimila as situações desagradáveis que vivemos no Evangelho? Como que você assimila as dores? Como que você assimila as afrontas, as provações, os desertos? Como que você recebe tudo isso? Ou melhor, como você reage a tudo isso? Você é o mesmo? Você consegue continuar dando graças, agradecendo, sendo fiel? Como que você recebe as diferenças que nós vemos no nosso dia a dia, na vida das pessoas, na nossa vida? Como que você vive e experimenta essas coisas? Aqui Jesus queria ensinar aos discípulos a necessidade de se trabalhar não por vista, mas por amor àquele que os chamou. Aqueles homens começaram a ver os primeiros recebendo mais e pelo olhar já foi descendo algumas coisas ao coração. Deixa eu te dizer, a concupiscência dos olhos é vaidade, é vazio, é inútil. Tudo que nós desejamos nessa terra, tudo que desejamos de forma terrena é temporário, é sem sentido, passa ligeiro, passa depressa. Você pode estar pedindo para Deus, implorando para Deus uma grande provisão. Deus pode te dar. E passa-se algumas semanas, meses ou quem sabe anos, não sei o quanto você está pedindo a Deus, mas em algum momento você vai precisar novamente de provisão. Qualquer bênção terrena necessita, assim, em algum momento ser renovada, ser dada novamente. Qualquer bênção. Você pede cura para Deus, Deus cura o teu corpo, mas provavelmente você passará em algum momento da sua vida por alguma outra aflição na saúde. Aí Jesus novamente dará sua graça, sua misericórdia. A grande questão dessa palavra é: qual é a tua motivação? As pessoas foram trabalhar e de repente elas deixaram subir ao coração delas o que elas sofreram para estar fazendo aquilo. Não deixe isso subir ao teu coração. Não olhe para o quanto é difícil servir a Deus. Como falam, é difícil ser crente. Não olhe para isso. É a graça de Jesus que está sustentando a todos nós, nos cuidando e nos mantendo de pé. Seja um trabalhador obediente, fiel, sossegado, calmo e manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra mansidão não é somente quietude, silêncio, calma, mas representa também submissão à vontade de Deus. Bem-aventurados os mansos, os que se submetem a Deus de forma pacífica, esses herdarão a terra. Não está pronto para desfrutar de bênçãos aqui quem não consegue andar em mansidão para com Deus e o seu próximo. Se submeta, aceite o processo de Deus, desfrute do processo de Deus
e se alegre. Deus te abençoe, que essa palavra gere vida sobre você e ilumine os teus caminhos. Amém.